Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pega a Visão. E a apresentadora que vos fala sempre, Janaína Bastos, trazendo conteúdo sobre, claro, sempre supermercados. Sobre direito, sobre marketing, sobre gestão, porque aqui se fala muito de empreendedorismo, então não pode deixar de estar por aqui. E sempre ando muito bem acompanhada. Então, se você está chegando aqui agora, é a sua primeira vez aqui nesse podcast, já aperta o sininho, se inscreve no canal para que você receba os próximos episódios e os outros conteúdos que eu vou postando durante a semana sobre direito do trabalho, que todo dia tem. E eu hoje estou na companhia de um amigo, cliente querido, que eu admiro demais, o Nino Bernabé, que é lá de Frutal, Minas Gerais, que dentre muitas coisas ele tem uma rede de supermercados, ele é do agro, ele... Peraí, eu vou parar de falar e vou fazer melhor. Nino, se apresenta pra gente. E aí, bom dia a todos, bom dia doutora, excepcional bom dia para todo mundo que está nos assistindo. É uma honra muito grande para mim estar aqui hoje com essa amiga, com a minha advogada, né? Para mim é um prazer muito grande. Meu nome é Nino Bernabé, faço a gestão do grupo Supermercado JB, grupo de supermercado, agronegócio, posto de gasolina, loja de imóveis, financeira e empresa de tecnologia. Tem mais aí, tem o Giants agora. E agora sócio minoritário do Marcos Marques e da Aline Marques, né, no grupo acelerador também. E como é que dá conta de tudo isso? A gente vai fazendo uma equipe, né? O segredo são as pessoas, né? Então a gente vem formando a nossa equipe, vem gastando muita energia em formar as pessoas, em trazer para perto pessoas competentes. Então, graças a Deus, eu tenho conseguido reunir uma equipe aí muito competente que tem nos apoiado a fazer essa gestão de todos esses negócios. Mas nem sempre foi assim, né? Como é que você começou? Como é que você startou isso? No comecinho, eu sei que você veio de uma família de supermercadistas, que você ficou com a gestão do supermercado depois do falecimento do seu pai. E aí, depois disso, depois que você colocou o pé lá, como é que foi? Eu já tenho mais de 20 anos de supermercado, né? É uma empresa familiar. Nossa empresa ela tá desde 1962. Eu sou a terceira geração. Começou com meu avô, passou para meu pai. Meu pai veio a falecer no acidente de carro. E aí passou o bastão para mim, né, naquele momento, em 2018. Mas eu já vinha com uma experiência, né? Já vinha ali já com a cultura, né, do modelo de gestão deles, né? Que passou de avô para pai e de pai para filho. Então foi uma transição em termos profissionais mais tranquila. E em 2018 eu assumo e aí a gente começa com todos os desafios de fazer toda a gestão do grupo. Na época eram supermercados e agronegócio, né? O agronegócio a gente tinha ali uma gestão um pouco menos profissional, mais caseirona, né? Que geralmente o supermercadista ele vai comprando terra para poder servir de uma poupança, né? Uma segurança ali para ele. Umas cabecinhas de umas gado. cabecinhas de gado. E aí ele vai misturando os negócios. Mas chega num momento que, quando você passa de geração, você tem que tocar todos os negócios separados, porque existem mais sócios, né? Sócios da família, que então a gente precisa tá separando os negócios para você poder prestar conta. Cada negócio ele tem que dar o resultado dele para poder que os sócios eles consigam enxergar aquilo, né? Então a gente começa a trazer cada negócio para uma linha diferente, cada negócio para poder ter condição de prestar essa conta, ter condição de dar o seu resultado próprio. E aí a gente começa a fazer essa gestão e formar a equipe para poder começar aí a nossa história à frente do grupo. Mas entre tantos negócios que você tem, entre tantas frentes diferentes que você atua, o que é que você acha fundamental em todos eles para que você tenha sucesso? Porque eu digo que empreender, de uma certa forma, é uma fórmula meio que igual, em certo ponto, para todos os negócios. São certas premissas que a gente tem que cumprir, tem que fazer para todos os negócios. O que é que você acha que, dentre tudo isso,
comum em todas as empresas que você gere, que realmente faça diferença para o resultado? Com certeza, são as pessoas, né, e a disciplina. Eu acho que tudo se resume, quando a gente fala, são pessoas e processos, né? Então, quando a gente fala em processo, a gente está falando de disciplina, né? Eu acho que é fundamental isso. A gente às vezes pensa, nossa, os processos são muito complexos, ou eu tenho que ter um grande processo e desenhar isso. Quanto mais organizado você for, com certeza é melhor. Mas tudo passa pela disciplina, né? E pela formação das pessoas. Então, se você começar a enxergar que você tem que formar as pessoas, que você tem que formar um time disciplinado e alinhado com você nas mesmas páginas da sua cultura, né? Então, aí, alinhado com seus valores. Então, a gente tem os valores lá de olhar de dono, a gente tem o valor ético, a gente tem aquilo que a gente é inegociável dentro da empresa. Então, qualquer tipo de preconceito é inegociável para a gente, não roubar é inegociável para a gente. Então, a hora que você começa a formar um time alinhado com a sua cultura, alinhado com os seus valores e cobrando disciplina dentro dos seus processos, essa é a forma para qualquer negócio, né? A dificuldade, claro, de implementar isso no dia a dia, que é o grande pulo do gato. Mas Exatamente. o grande segredo ou estão nos processos, e aí a gente está falando de disciplina, a gente está falando no olhar para o resultado, ou nós estamos falando de pessoas, que aí nós estamos falando na formação das pessoas. A gente fala que as pessoas são um grande ativo de todas as empresas. Na verdade, a gente gosta de acrescentar, a gente concorda com essa ideia, mas a gente só acrescenta uma questão: as pessoas certas são um grande ativo da empresa. Então você tem que estar sempre ali moldando quem está com você, treinando, trazendo para a mesma página. Então a gente coloca que é importante as pessoas certas do seu lado, que tem que estar na mesma página com você, alinhado com a cultura e os valores, né, da sua empresa. E aí eu venho com outra bombinha. Todo mundo está no Brasil inteiro. A gente tem mais de 800 CNPJs na base da gente, e todo mundo, de forma unânime, e várias matérias a gente vê as pessoas reclamando que está faltando mão de obra, que está difícil achar gente para trabalhar. Você também tem essa dificuldade? Tem essa dificuldade, é um desafio Como diário. achar a pessoa certa dentre essa escassez? Quais são as estratégias que vocês usam para fazer com que você atraia a mão de obra correta no meio dessa escassez toda de mão de obra? A gente teve uma reunião essa semana na empresa e eu falei para o meu time, né, time de gerência, de diretoria, que está proibido lá no nosso negócio hoje falar que está difícil arrumar gente, que gente hoje está difícil. Por quê? Porque a pergunta é: você vai sair do negócio? Não vou. Você vai vender seu negócio? Não vou. Então para de falar que gente está difícil, porque senão a gente tem que vender o negócio, você tem que sair do ramo, tá? Então, o que acontece? Nino, mas é uma dificuldade que ela existe, tá bom? E aí, qual que é o grande problema? Você quer contratar uma pessoa que ela vai vir e vai resolver todos os seus problemas. E essa pessoa não existe. Ela não existe. Eu não consigo levantar da minha cadeira e ir para sua empresa e resolver todos os seus problemas. É impossível. Então, assim, e por que eu vou exigir isso de um terceiro? Às vezes a gente não consegue resolver todos os problemas da nossa empresa, nós não temos todas as soluções, e eu quero contratar uma pessoa que tenha todas as soluções. Então eu não vou achar nunca, e aí eu vou achar que gente está difícil contratar gente. Então, assim, a gente lá, nós vamos procurar cada vez mais contratar uma pessoa que tenha um coração ensinável. Nós vamos contratar o caráter da pessoa em relação aos nossos valores, aquilo que é inegociável para a gente em termos de comportamento, se essa pessoa estiver alinhada, e se ela for humilde, né? Então a gente chama isso de coração ensinável, se ela for humilde para aprender. Então, e aí, quando você começar a olhar nesse âmbito, você vai ver que tem muita gente. Tem muita gente querendo, as pessoas querem, só que você tem que ensinar. Então, temos que virar essa chave. Então, e aí, nesse processo de
ensino, porque eu sigo mais ou menos a mesma política que você segue. Lá no escritório também a gente faz dessa forma. A gente dá muita oportunidade para jovens, para justamente ensinar, capacitar e tornar eles, fazer uma carreira deles dentro do escritório. O que vai na contramão do que muita gente pensa. Mas tem uma dificuldade grande também de você manter essas pessoas. Você tem essa dificuldade de você estar treinando, você estar investindo tempo, porque quando a gente treina, é grana que a gente gasta, porque o profissional ainda não está inteiro trabalhando. Você tem um turnover grande em relação a isso? Você tem essa dificuldade do pessoal ficar na empresa? O nosso turnover, ele sempre está no JB, nas pessoas. O nosso problema são as pessoas, o nosso turnover alto, às vezes a pessoa não dá o tempo de maturação. Então eu não tenho problema com a pessoa que eu já treinei. Eu tenho problemas com a pessoa que eu não consegui terminar o treinamento, né? Então, assim, se a pessoa fica na empresa durante um ano, aí ela costuma ficar 4, 5, 6. Se chega gerente, aí ela fica mais, né? Então, encarregado fica mais. Então, o meu problema está no momento da contratação, no primeiro ano de trabalho, que é aí que a gente vai gastar nossa energia a partir de agora. A gente entende que a nossa cultura, a gente não está conseguindo fazer com que a nossa mensagem chegue, e esse é o grande desafio que a gente está no momento, que a nossa mensagem chegue para essas pessoas. Porque depois que ela fica com a gente 1 ano, 2 anos, ela começa a entender mais, e aí ela vê perspectiva na empresa, ela vê que ela pode crescer ali dentro, né? Então, mas muita gente sai nesse primeiro ano. O nosso turnover ele é mais alto no momento da contratação até o primeiro ano. A gente tem um turnover alto. O supermercado ele é um turnover mais alto mesmo, porque muitas vezes é o primeiro emprego, né? Então, às vezes a pessoa ela tá de passagem, é o primeiro emprego, que aí dali ela vai ter uma experiência de mercado e vai procurar outros ramos. A gente entende que isso é normal. No posto também as jornadas, né, são altas. São também, altas, né? No posto de gasolina também. Então, assim, a gente entende que é um segmento de primeiro emprego, né? Muitas vezes as pessoas estão até para pagar uma faculdade, está trabalhando no supermercado para pagar uma faculdade, para poder se transformar às vezes num advogado, num dentista, num engenheiro, num arquiteto. Então, assim, a gente entende isso, mas o desafio está no primeiro ano. No primeiro ano, depois não. Depois a pessoa começa a entender um pouquinho os nossos valores, começa a entender a cultura e começa a entender que na nossa empresa ela consegue crescer. Mas muita gente fala que isso é um problema dessa geração Z. Muito se fala disso, né? De que é um problema da geração Z, da falta de perspectiva desse pessoal. Eles desistem mais fácil, eles não têm a mesma intenção de uma carreira, de construir uma carreira, de assumir mais responsabilidades, de passar, né, pelo processo. Você concorda com isso ou acha que é desculpa que as pessoas arrumam? Eu concordo em para partes. A falta de processos. Não, eu concordo em partes, porque, por exemplo, se você perguntar pro meu pai, ele me acha geração Z. Se você perguntar pro meu avô acha meu pai geração Z. Entendeu? É verdade. Então, assim, sempre vai ter a questão do mais velho, né? Então, a geração anterior sempre vai achar a geração mais nova, né? Mais mole, vamos falar assim, né? Que desiste mais fácil ou que não sabe o que precisa para poder chegar no resultado e tudo mais. É fato que quanto mais a tecnologia avança, quanto mais informação mais rápida chega, essas coisas acontecem de maneira também mais dinâmica, né? Então, assim, é claro que as pessoas querem resultados hoje. Os jovens, eles querem resultados mais rápido porque a informação está mais rápida. Então, eu acredito que o que mudou foi isso. A velocidade da informação, a velocidade com que o conhecimento chega para todo mundo, né? Então, assim, as empresas também vão ter que trabalhar com isso, alinhado com um bom recrutamento e seleção. Então, assim, eu acho que o RH nunca foi tão fundamental em qualquer organização nessa questão da cultura e nessa questão das pessoas certas. Então, se você se a gente conseguir selecionar as pessoas
mais as pessoas certas, a gente pegar aquela pessoa que está com vontade, que quer aprender, e a sua empresa está preparada para receber aquela pessoa com os processos bem definidos, com cargos e salários, com a pessoa entender, o funcionário entender que se ele fizer, poxa, se eu fizer então essa jornada e entregar isso aqui, eu vou crescer nessa empresa. Então acho que está um pouco também na nossa habilidade de mostrar isso para as pessoas. Verdade. Entendeu? Faz isso aqui, entrega isso aqui que você cresce aqui dentro. Então assim, eu acho que a gente tem que dividir isso aí. É uma geração que quer, sim, as coisas mais rápido, mais velocidade, porque a informação está mais rápida, só que também, então, nós precisamos ser mais claros na jornada que eles vão traçar, que eu acho que está faltando esse equilíbrio. Eu acho que, de verdade, a gente precisa estabelecer estratégias diferentes. Como você falou de mostrar um plano de cargos e salários, de ter outros benefícios, e se fala muito também da coincidência de cultura, dos valores daquelas pessoas com a instituição que ela vai trabalhar. Quando tem um choque disso, realmente, quando você pega aquele chefe que prega aquela coisa, faz aquele treinamento, faz aquela coisa toda bonitinho, e no final das contas vira e dá um grito na menina do RH, fica complicado de você manter essas pessoas. Isso está cada vez mais forte. Mas quem olha uma empresa bem-sucedida... Hoje você tem quantas lojas no JB? Supermercado 17. 17 lojas. Quantos? E o resto dos postos? Um posto de gasolina, uma loja de imóveis, o agronegócio e a empresa de tecnologia, né? Pois é. Quem olha assim, acha que é tudo lindo, né? Que não dá problema lá dentro. Que, assim, você tem uma das empresas que melhor se trabalha, que o funcionário melhor trabalha dentro da sua região. Você é referência dentro da sua região. Mas os funcionários dão problema, não dão? Dão, assim, isso acontece, né? Já teve gente roubando por lá? Já, isso aí faz parte do dia a dia, né? A questão do furto faz parte do dia a dia, problemas com assédio faz parte do dia a dia, problemas com algum tipo de preconceito é um problema do dia a dia, né? Apesar da empresa estar dentro dos valores que são inegociáveis, né? A questão do furto é algo inegociável para a gente, qualquer tipo de preconceito é algo inegociável para a gente, qualquer tipo de assédio é algo inegociável para a gente, e mesmo assim acontece. Né? Então... E como que vocês lidam com isso? Quando acontece esse tipo de coisa? Eu sei a resposta, obviamente, mas eu vou... Com certeza a pessoa é desligada, né? Naquele momento. E nós criamos agora um canal de comunicação onde as pessoas conseguem se comunicar com a gente, com a própria diretoria, né? Então, eles comunicam direto com a diretoria sem ser identificado, a pessoa não precisa se identificar, para que a gente consiga ganhar velocidade nesses casos, para que não aconteça sem que a gente fique sabendo, para que a gente possa realmente estar demitindo essas pessoas. Isso para nós é inegociável. Então, assim, é demissão por justa causa. Por justa causa. Né? É demissão naquele momento, não tem negociação, não tem conversa, está entre... Não tem, vou fazer você fazer um pedido de demissão, aceitar um pedido de demissão para passar a mão na cabeça. Não, porque é inegociável para a gente, e do outro lado tem uma pessoa que está se sentindo como vítima. Então, a partir do momento que a empresa ela tem que também ter uma postura que a pessoa consegue se sentir protegida. Nossa, aqui eles não vão aceitar, isso realmente é inegociável para eles, aconteceu, muito chato, mas me sinto, de certa forma, na medida do possível, protegida. Então a gente precisa também tá passando essa imagem, também para as pessoas se sentirem seguras no local onde elas trabalham. E muita gente deixa de aplicar essas punições, deixa de fazer o que tem que fazer quando pega algum caso desse jeito, por desconhecimento, por não saber fazer uma sindicância, por não ter um acompanhamento, mas também tem aquela justificativa de, se eu começar a punir geral aqui, os funcionários vão embora. Você tinha essa crença? No passado a gente já teve muito essa crença. A gente já teve essa crença no passado, e ao passar dos anos agora, a gente veio desconstruindo isso.
né? Graças à doutora, né? Que E aí, depois que a gente começou a punir, depois que a gente começou a fazer o restante da ponta da cultura, porque a gente é a ponta que amarra a cultura, né? Se ele não vai por todos os meios bons, aí a gente vai lá no final das contas e dá um pontinho na cultura com advertência, suspensão e justa causa. Aumentou o turnover? Os funcionários ficaram revoltados porque começaram a ser punidos? Teve algum tipo de movimento desse tipo? Não, de maneira alguma. O turnover ele não tem nada a ver com isso, né? O turnover está mais alinhado à má contratação, está mais alinhado à forma com que a empresa é clara em passar o que vocês realmente quer daquela pessoa no dia a dia de trabalho do que com essa política. E a gente não está falando de poucos funcionários. Quantos funcionários você tem ao todo hoje? No grupo, 900. 900 funcionários. Quando você começou, quando você assumiu, você pegou o bastão, levou, quantas lojas você tinha? Quantos funcionários você tinha? Você lembra disso? Eram 6 lojas, né, de supermercado. A loja de móveis ela já existia. E o agronegócio, igual eu falei, era mais uma poupança, né? Mas também já existia. Naquela época eu acredito que 350 funcionários, mais ou menos, 300 funcionários. Pois é, então você percebe que essa postura de gestão e tudo isso que a gente está falando aqui levou a você mais do que dobrar, quase triplicar já, né? Quase triplicar. Quase triplicar o tamanho do grupo que vocês têm. O que e é por isso que você está aqui, porque para mim você é um dos caras mais admiráveis que eu conheço enquanto gestor. Obrigado. E eu vejo o seu pessoal, a gente percebe que o seu pessoal é muito engajado, que o seu pessoal é muito apaixonado por trabalhar dentro do JB, por estar junto com vocês, que eles compram o projeto junto com vocês. E assim, muita gente fala, olha, é praticamente impossível cumprir todos os direitos trabalhistas. E você é um cara que cumpre. Você é um cara que está sempre atrás de falar, olha, se isso é o certo, doutora, vamos fazer o certo. É difícil enquadrar isso dentro da equação econômica e fazer isso dar certo, fazer isso dar lucro? Difícil sempre vai ser, mas é necessário, né? Então, porque não tem como você crescer também, e aí a gente está falando não só do supermercado, porque o grupo já virou um grupo econômico, já virou um ecossistema, né? Então, assim, não tem como você crescer sem fazer isso, né? Essas dificuldades, elas existem? Existem, nada vai ser fácil. Né, você enquadrar seu negócio no modelo de gestão necessário para você crescer, sempre vai ser difícil, mas é necessário. Só que é fato também que você não cresce e não faz de maneira sustentável, de maneira que você consiga ter seu negócio na mão, sem que isso esteja rodando, sem que você esteja cumprindo todas as leis trabalhistas, toda a parte fiscal também, tem que estar tudo conforme a lei, né, conforme as normas, senão você não consegue crescer, você não vai conseguir fazer uma gestão de maneira que a sua empresa esteja na sua mão, porque senão você tem um monte de pormenores que você tem que tomar conta que não faz seu resultado acontecer. Né? Não é não cumprir todas as leis trabalhistas que vai te fazer crescer. Pelo contrário, vai fazer com que você não cresça, porque você tem que tomar conta de um monte de coisas que não te dá resultado. E fora que o funcionário também, ele fica, quando ele não se sente respeitado, ele não se sente prestigiado, ele não engaja com aquela empresa, ele não vai sentir que ele tem um futuro ali. Se ele não é respeitado, se ele não tem o básico dele garantido, já é difícil, porque a gente tem salários que a gente tem que ter consciência de que são baixos para a população. E a gente também não pode pagar mais porque fica alto para a gestão por causa do tanto de imposto que a gente tem que pagar, por causa do tanto de coisas, de direitos que a gente tem que custear. Mas é uma realidade. Então, pelo menos o básico operacional a gente precisa garantir. E a gente vê muitos dos meus seguidores, muitos dos meus ouvintes aqui no podcast são pequenas empresas, são empresas médias com 2, 3 lojas, com uma loja só, e que eles têm essa barreira. Quando você está nesse ponto, o que você acha, o que você considera? A gente já falou de processos, a gente já falou de pessoas, mas dentro do mindset desse empresário, o que precisa
mudar? Porque o cara tá naquela escassez, o cara tá naquela de que não dá, de que tudo não dá, tudo é difícil. O que você fala para um cara desse? Realmente a gente tem que mudar a forma de olhar, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, o que realmente é prioridade que vai fazer com que sobre mais resultado lá na última linha que a gente fala, que é o dinheiro no bolso do empresário. Você vai perceber que não são as pequenas exemplo de você não cumprir uma lei trabalhista, por exemplo, da maneira certa. O que você está economizando não vai te fazer crescer. Não vai te fazer crescer. O que vai te fazer crescer é você crescer o seu negócio. É você crescer o seu negócio. Então, é crescer faturamento. A gente está falando de empresa de supermercado, de empresa de varejo. Se você controlar melhor seus processos, vamos falar uma coisa prática aqui para o dono do supermercado que tem uma loja. Cara, controla seu estoque, controla suas perdas e paga certinho sua folha de pagamento, que você vai ter uma equipe mais engajada, você vai ter uma equipe, um turnover menor, e aí, se você fizer a conta do que você paga para poder contratar, dispensar, ela é muito maior do que você pagar todos os direitos trabalhistas do colaborador. Então, é a maneira de olhar, é a maneira de fazer a conta. Então, assim, a gente chama isso de economia porca. Né? Não, a gente tem que sair fora dessa economia porca e começar a olhar para frente. Então, o que eu preciso fazer para vender mais? Ou, beleza, não consigo vender mais nesse primeiro momento, o que eu preciso fazer para ter mais lucro? Falando de supermercado, cuida do seu estoque, cuida das suas perdas, que você paga todas as suas obrigações trabalhistas, vai sobrar mais dinheiro, você vai montar uma segunda loja, com toda certeza. Eu recentemente tive contato com um cliente que ele se tornou meu cliente. E ele estava naquela pegada de fazer assim, vamos começar pelo começo das coisas erradas. Ele já contratava o cara e, como dava muito trabalho, ele não assinava logo a carteira. Ele ia e colocava o cara para treinar, passar um tempo, chegava a passar um mês, para depois assinar a carteira para começar. Aí o cara já fazia aquele combinado de pagar um tanto de hora extra por fora. Fazia aquela jornada no papel e colocar aquele outro tanto por fora. E aí o cara não registrava o funcionário dentro do supermercado. Colocava numa empresa no Simples Nacional para pagar menos imposto. Ele vinha com faturamento, aí fora tem mais coisas da parte trabalhista, da parte de civil. Ainda naquele costume de pegar certas mercadorias daquele jeito, sem nota, de fazer. Então, ele estava crescendo, ele está crescendo e está crescendo muito. Está crescendo, está comprando loja, fazendo aquela força. Dá para arrumar depois? Há um custo de talvez você perder o negócio, né? Por vários motivos. Por motivos, por exemplo, de uma fiscalização que pode vir te multar, mas e também assim, porque o que acontece? Quando você se você cresce dessa forma, hora que se você apurar o seu lucro, você vai ver que não dá, porque fazendo um negócio desse você tem que ter o lucro da operação, mais o que você está fazendo de errado. E se o cara não está pagando as coisas, o cara não está tendo lucro. Ele está vendendo barato porque ele não está pagando as coisas que ele tem que pagar. Então, o lucro dele não dá nem o que ele está sonegando. Tá? Se a pessoa parar para fazer a conta, ela vai ver que não está dando nem aquilo. Então, assim, e aí se você tiver que parar de fazer do dia para a noite, né? Você não tem gestão que segure, você não tem controle, você não tem já a prioridade com você, né? Sabendo quais são as suas prioridades para ter o resultado, para conseguir consertar. Então, muitas vezes, o custo vai ser o do negócio. Você vai te custar tudo aquilo que você construiu. Às vezes o cara tá com, sei lá, 4, 5 lojas, ele vai sobrar com uma lojinha. Ele tem 6 lojas. 6 lojas, ele corre o risco de ficar sem nenhuma ou corre o risco de sobrar lá com uma lojinha depois, né, que sobrou para ele vai ter que começar do zero de novo. Então, assim, é o que eu falei. A energia que você gasta
para tomar conta de toda essa manobra, de tudo isso, se você gastar comprando bem, cuidando do seu estoque, cuidando das suas perdas, treinando as pessoas que estão com você, capacitando seus funcionários, treinando e criando ali junto com você um bom gerente, treinando e criando com você um bom gerente de perdas, criando e treinando com você um bom comprador, porque se o cara chegou a 5 lojas é porque ele sabe trabalhar. 6 lojas é porque ele sabe trabalhar. Uma das chaves é a ele compra. já conhece o negócio. Então, assim, se ele gastar a energia dele treinando gente e controlando os processos, ele não precisa. Toda essa energia que ele está gastando para não pagar isso ou aquilo, ela é uma energia gasta, economia porca que a gente fala. E se você Não parar vale para a pena. pensar que boa parte hoje dos supermercadistas tem, não necessariamente nessa proporção toda que eu narrei aqui, mas que tem esse perfil de agir dessa forma justamente por não acreditar que pode agir diferente. E você conseguiu fazer isso, crescer e não precisar fazer essas manobras que são até, digamos assim, comuns no mercado. Mas esse cara me dá até esperança, porque assim, ele chegou por um processo trabalhista, ele chegou por uma ação trabalhista, e gordinha, bem gordinha, já de R$250 mil. E aí ele assustou, quando ele recebeu essa primeira ação grande, ele assustou. E aí a gente falou, vamos fazer a parceria para a gente começar a estruturar. Cara, a gente está tendo dificuldade de fazer até os funcionários assinarem os aditivos de contrato de trabalho. Eu nunca tive essa dificuldade. Mas a cultura do cara está tão ruim, a falta de confiança na empresa é tão grande que o cara não consegue nem fazer esse básico. Jornada de trabalho. O pessoal não quer cumprir a jornada de trabalho, não quer descer a jornada de trabalho, porque não quer parar de ganhar o por fora. E o por fora também fica complicado. Então, assim, quando você entra nesse bolo, é como você falou, é difícil você... agora você vai ter que gastar umas 10 vezes mais energia para poder pegar, voltar e arrumar o que está ruim, se é que consegue arrumar, para você conseguir decolar. Nessa parte trabalhista, ele ainda foi. Mas nessa parte financeira, nessa parte tributária, nessa parte toda, e especialmente na parte de gestão, por exemplo, o cara tem 6 lojas, o cara nunca fez um inventário na vida, em canto nenhum. Falei, então, você está sendo roubado e nunca nem viu por onde você está sendo roubado. E não vê, porque gasta energia no lugar errado. Você sempre fez inventário na sua loja? A vida inteira, eu ia falar isso agora. Essa questão de ser organizado é também cultural, tá? Então, a maioria das empresas hoje, elas não são grandes empresas e grandes corporações. São empresas familiares, pequenas e médias empresas, né? Então, tem que vir da geração. Então, essa questão de ser organizado, não fui eu que instalei, não fui eu que criei no supermercado JB, ela vem do meu avô pro meu pai, do meu pai pra gente. Em toda a nossa história, acho que nós nunca perdemos uma ação trabalhista na vida. Entendeu? De chegar com uma ação de R$250 mil, nunca. Nunca. Em momento nenhum da história do JB. Isso aconteceu. Né? Da gente ter qualquer risco de perder qualquer ação trabalhista dentro dessa forma. Isso nunca aconteceu. A gente não tem isso na história. Então, assim, desculpa a sua pergunta, eu quis falar sobre isso. Não, mas é justamente se esse cara, se você tinha inventário, o que você fazia para se organizar? O inventário do estoque. Se você sempre teve, você sempre foi organizado desse jeito. É isso, a vida inteira. Toda a vida, isso é uma cultura enraizada na nossa empresa. Sempre tivemos controle de estoque, a vida inteira sempre inventário, desde que há 20 anos atrás, quando eu comecei na operação, já existia. Né? O inventário a gente vem modernizando, a tecnologia vem modernizando, fazendo com que isso seja mais frequente e de maneira mais dinâmica, né? Produtiva, mas inventário teve a vida inteira.
E se os funcionários reclamam de alguma coisa, você tem algum tipo de reclamação? E é normal, a gente sempre tem. Tem muita gente, tem muita loja que o funcionário fala assim, olha, é o perfil de gestão da loja. Aquele funcionário multitarefas, o cara tem que fazer tudo. Aí o cara começa a reclamar que não foi contratado para aquilo. O cara que reclama da jornada, falou, olha, não quero trabalhar domingo. Quais são os pontos que a equipe de vocês, de vez em quando, dá aquele alarmezinho? Trabalhar domingo é sempre uma reclamação, né? Mas como a gente paga tudo certinho, né? Então, assim, às vezes existem pessoal que a gente chega numa praça, essa reclamação ela tem um tempo só. Porque o que acontece? Quando você abre loja nova? Quando eu abro loja nova, a gente chega porque eu tô no interior de Minas, então a maioria das cidades que eu fui, os supermercados não abriam de domingo. E aí a gente chega com a política de abrir de domingo e a gente abre o dia todo, ainda no domingo. Então, existe ali um certo movimento das pessoas reclamarem, poxa, mas domingo não dá, então não sei o quê. Aí a hora que ela vê que ela vai receber certinho o domingo, com tudo que ela tem direito, aí eles começam, domingo eu quero trabalhar. Domingo. Aí eles querem trabalhar todos os domingos. Gente, também não pode trabalhar todos os domingos. Não, isso também não dá. Então, assim, aí muda um pouco essa chave, né? Muda um pouco essa chave das pessoas querem ir trabalhar porque elas estão ganhando. Ela tem ali uma remuneração extra por isso, né? Então, existe essa reclamação quando a gente chega numa loja nova. Mas, em geral, o supermercado ele é de segunda a segunda. Né? Então, assim, às vezes a pessoa trabalha no domingo, ela vai ter uma folga durante a semana, não tem o dia certo, né? Então, assim, realmente é um segmento que exige bastante e aí vira e mexe, às vezes as pessoas eventualmente gostam da empresa, mas às vezes recebe uma oferta de trabalho para não que ela vai às vezes ganhar até um pouco menos, mas não precisa trabalhar de sábado depois do almoço e domingo. Né? Então, assim, às vezes ela vai prezar por isso e acabar pedindo demissão, por exemplo. Né? Esse é o problema do varejo, né? Esse é o problema das vagas do varejo. Porque realmente é uma jornada muito... E assim, voltando a falar de geração Z, porque isso se fala muito também, que essa geração, ela preza muito pela qualidade de vida e pelo convívio com familiares e tudo. Ela não leva mais o trabalho como a nossa geração ainda levava. A geração dos nossos pais era pior do que a nossa. A nossa ainda traz a carreira como um dos principais pilares. E a gente está fora de moda. A gente é workaholic e a gente está fora de moda. Essa galera não vai ser workaholic, na grande maioria. E aí é por isso que eles não querem trabalhar nessas jornadas tão extensas, tão grandes. E você vê uma viabilidade de fazer algum tipo você teria aderência a colocar um tipo de jornada que fosse mais flexível, que fosse menos extensa? Se a gente pudesse ter uma redução de salário, se a gente pudesse ter um equilíbrio entre salário e quantidade de dias de trabalho, você acha que isso funcionaria para você? Teríamos que fazer essa conta, né? O quanto também funcionaria para a pessoa uma redução de trabalho com uma redução de salário. Eu acho que valeria sim o estudo, né? Porque realmente as pessoas elas querem ficar mais em casa, mas quando você coloca, né, a gente estava falando sobre levar a coisa na ponta da caneta. A pessoa trabalha 7h20, certo? Por dia. E aí, só que a hora que ela vê que se ela passa de 2 horas, aquilo vai para o banco de horas dela. E ela não perdeu essas 2 horas. Se porventura, num dia muito especial, passou das 2 horas, ela vai receber isso em dinheiro, já no próximo pagamento, a gente não tem tanto problema com isso não. Né? Porque as pessoas estão recebendo aquilo que elas devem receber em dia. Então isso também conta. Né? Isso também conta. Então eu não sei até que ponto, porque quando fala assim, a pessoa quer ficar em casa, se ela estiver ganhando, eu acho que não. Né? Eu quero crer, eu gostaria muito de crer também que não. Mas
Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Tenho sérias dúvidas, porque realmente você escuta muitas... Como eu digo que eu tenho mais de 2 milhões de funcionários, porque são os funcionários de vocês. Então, a gente escuta muito essas coisas dos funcionários. Então, em muitas regiões do Brasil, a gente vê o funcionário dizendo que não, que mesmo ganhando, ele não quer vir em domingo, porque ele quer ficar com a família, porque ele quer ter qualidade de vida, porque não quer... participar, não quer se submeter àquilo. E é como você falou, muitas vezes você perde o funcionário justamente por causa da jornada. Indo para empregos, vocês têm muitos concorrentes agora. Né? Vocês têm, além dos outros ramos empresariais, você tem os trabalhos online, vocês têm... E hoje em dia você não precisa nem de um conhecimento técnico tão aprofundado para conseguir um emprego desse, que você trabalhe no conforto do seu lar. Então é uma concorrência para o varejo muito grande. Então, assim, eu acho que num futuro próximo tem que ter uma reconversada sobre a jornada 44 horas semanais como ela é colocada hoje. Tem muita coisa que a gente não consegue fazer porque a gente só tem o contrato por tempo parcial como ferramenta, mas várias outras coisas você vai ter que pagar do mesmo jeito. Então, fica mais complicado. Mas acho que tem que ter uma reconversada dessa jornada. A gente está chegando no nosso tempo, e eu queria que você dissesse para aquele supermercadista que está batendo cabeça, que está começando, que quer chegar nas 17 lojas, que quer chegar no porte do JB tranquilo, com qualidade de vida, porque você é um cara que tem qualidade de vida, você é um cara que viaja, você é um cara que não fica enterrado dentro da loja, fica enterrado dentro da gestão. Por quê? Porque você aprendeu a delegar, que você aprendeu a fazer isso. O que você deixaria de mensagem para um cara desse, para ele conseguir o que você tem? Com certeza, olha, cuida do seu estoque, né? O supermercadista, ele gosta da coisa prática, né? O que dá resultado do supermercado é o prático. Então, cuida do seu estoque, cuida das suas perdas, cuida do seu insumo, porque dentro do supermercado a gente tem várias indústrias. A gente tem uma padaria que ela é uma indústria, a gente tem um açougue que é uma indústria. Então, cuida disso, cuida do seu insumo, cuida do seu estoque, cuida da sua compra. Né? O preço é o mercado que põe o preço, não é a gente que define. Né? Então, você precisa comprar bem, porque quem define o preço é o mercado. A primeira dica que eu sempre falo se você quer fazer com que sobe dinheiro no final do mês, cuida do seu estoque. Cuida do seu estoque todo santo dia, que você vai ver que vai sobrar no final do mês. Os outros problemas você consegue ir resolvendo de acordo com o que vai aparecendo. E a segunda dica são as pessoas. Né? Eu acho que não dá para também você só ter um processo bom de acurácia de estoque, de controle de perdas, e não ter uma pessoa que você consiga delegar. Então, mesmo o cara que tem uma loja, poxa, mas você tem 17 lojas, você está falando isso porque você tem que ter mesmo uma equipe e tal. Só que nós já tivemos uma loja, nós já tivemos duas. Né? Quando eu assumi, eram seis lojas. Né? Então, assim, a gente sempre teve as pessoas, a gente sempre teve uma equipe, pessoas que nos ajudaram a fazer a gestão do negócio. Nós nunca conseguimos nada sozinho. Né? Nós não somos assim, nossa, os caras são um mestre no negócio, que trabalharam de segunda a segunda. Não foi isso. A gente tinha pessoas boas, as pessoas certas estavam com a gente. Então foi a minha equipe ao longo de todos esses anos, que fizeram a gente chegar onde a gente chegou. Então a gente sempre teve uma pessoa de confiança, um braço direito junto com a gente. E se eu pudesse contribuir para que alguém chegue aí nas 17 lojas, essa seria a minha contribuição. Forme uma pessoa que seja seu braço direito. À medida que você for crescendo, você vai ter uma segunda, uma terceira. E cuida do seu estoque e aí dos seus insumos, que eu tenho certeza que vai sobrar dinheiro no final do mês. E hoje você tem uma estrutura de controle, fala um pouco da sua estrutura organizacional, essa cadeia de comando toda que você tem, para que o pessoal consiga entender também, e a partir de que momento você precisa colocar esses ganchinhos a mais. Hoje a nossa estrutura, né, eu sou a presidência, né, do grupo, eu tenho hoje uma controller, eu tenho um diretor operacional e um diretor administrativo.
E aí, a partir dessas 3 pessoas, isso no supermercado, né? A partir dessas 3 pessoas, a gente tem as gerências. Aí eu tenho o gerente comercial, que é o gerente de compras, tem gerente de perdas, tem gerente de marketing, tem gerente financeiro, tem gerente da financeira, né? Da nossa financeira, aí tem gerente do posto, e aí todas as outras caixinhas estão ligadas nessas pessoas da diretoria. Basicamente é assim que funciona lá hoje. E em que momento, porque normalmente você gira com um gerente, no máximo, em que momento você precisou colocar diretores, colocar controle, em que momento isso chega? Qual é o momento que o cara tem que olhar assim e falou, tenho que virar a chave? Você tem que entender que quando você porque na verdade não existe cargo de dono. Eu acho que o Não. supermercadista Boa ele essa, erra um muito pouco boa. nisso daí. Não existe cargo de dono. Então, chegou num momento que, por exemplo, eu era gerente comercial. Quando meu pai veio a faltar, meu pai era o CEO, né? E eu era gerente comercial. E aí a gente precisou. Eu via que, como gerente comercial, eu estava muito lento. Eu não estava sendo um bom gerente comercial porque eu tinha que olhar a operação, eu tinha que olhar o financeiro. Então, falei, poxa, eu preciso ter um gerente comercial. Aí, coloquei um gerente comercial, gerente de operação, gerente financeiro. Naquele momento, a gente com 6 lojas. Meu pai veio a faltar, eu assumi as obrigações do meu pai como CEO, mas hora nenhuma essa questão do dono, entende? Então, naquele momento, eu era o CEO, mas o CEO eu era também o diretor, o único diretor da loja. A partir do momento que nós fomos crescendo, a gente cresceu no agro, a gente criou o posto, criamos a financeira, que é o cartão próprio da loja, né? Que é uma financeira mesmo. Esse cartão passa, a gente tem o meu cartão, ele passa na Cacau Show, passa na Boticário, lá da região. Então, assim, virou realmente um negócio, uma financeira. Uau. Então, chegou num momento que eu não estava sendo um bom diretor. Eu estava sendo um bom CEO, porque o negócio ele crescia, mas eu não estava sendo um bom diretor. E aí eu dividi essa diretoria. Trago um controller, né, porque a gente precisa para ser os freios e contrapesos, inclusive para a diretoria, né, inclusive para mim, um controller que vai te mostrar, opa, vai mais devagar aqui você pode acelerar, que uma pessoa que realmente controla o seu bastidor. Que vai nos números, né? Que vai nos números, e criei um gerente de operação, um diretor de operação, porque eu já não estava sendo bom diretor de operação mais. E aí a gente continuou performando e eu continuei sendo um diretor administrativo. Então eu era CEO e diretor administrativo. Chegou num momento que eu não estava sendo um bom diretor administrativo. Por quê? Porque a gerência, a gerente financeira estava sem o meu apoio. A gerente da financeira estava sem o meu apoio. O RH estava sem o meu apoio. Porque eu estava sendo o CEO do negócio. E não estava sendo um bom diretor administrativo. Então eu preciso demitir o diretor administrativo, já que ele não está indo bem. Perfeito. Que sou eu. Então eu me demito como diretor Cara, tô super vestindo a carapuça. Aí eu me demito como diretor administrativo, contrato um diretor administrativo e passo a realmente ser o CEO do negócio. Né? Porque nesse momento. E assim, entenda que se chegar num momento onde eu não for um bom CEO, eu vou me demitir como CEO. Eu vou ser investidor, vou fazer parte do conselho. Enquanto essa empresa estiver crescendo, enquanto meu grupo econômico estiver crescendo de maneira sustentável, comigo como CEO, eu estou sendo um bom CEO. A partir do momento que isso não acontecer, eu preciso me demitir como CEO e passar a ser conselheiro, porque o negócio não pode sofrer pela deficiência de quem está sentado na cadeira ali de decisão. Né? Então, não existe cargo de dono, e sim, uma empresa ela tem que estar sempre tendo profissionais capazes de tocar o negócio. Eu acho que é isso. Olha, eu acho que essa foi a fala mais fantástica que você teve em toda a nosso podcast. E assim, ela reflete uma coisa que
eu me dei conta agora que é muito, mas muito difícil de você ter quando você é o dono do negócio. Eu nunca tinha parado para pensar que não tem cargo de dono. Você falou com uma humildade que é tão difícil de você ter, você construiu. As empresas da gente são os nossos bebês. Sim. A gente construiu aquele bebê, a gente viu o bebê crescer, a gente viu o bebê tomar forma, a gente viu você desapegar, a humildade e o desapego. Você conseguir ser humilde o suficiente para você dizer que você não está sendo bom o suficiente para aquilo e tirar o time de campo, porque a decisão é toda sua. Se você não falar nada, ninguém vai te dizer. Exato. Ninguém vai te dizer. Então, você ter a humildade de fazer isso realmente é a alavanca do crescimento. E é muito difícil. É muito difícil. Eu digo por experiência própria, é muito difícil a gente... E eu me considero humilde, mas vou espelhar agora, não do tanto que você é. E realmente é super necessário. Parabéns mesmo. Obrigado. E cada dia que passa eu admiro mais e tenho certeza que não vão ser 17. Acho que a gente chega em umas 30. 33 é a nossa visão. Faz parte da nossa visão aí, chegar a 33 lojas aí até 2027. E o que eu puder colaborar, estamos juntos sempre. Estamos juntos até depois do fim. Gente, adorei, amei. Se vocês chegaram até o final desse podcast, significa que vocês amaram tanto quanto eu. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar esse podcast, compartilhar com um amigo, compartilha com um empresário, com um supermercadista, com qualquer pessoa que queira empreender, porque isso aqui foi uma aula de empreendedorismo. E eu sempre trago convidados desse mesmo calibre. Então, o que você faz? Se inscreve no canal, deixa sua curtida nesse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante e mandar para mais gente. E vem para cá que daqui a 15 dias temos um novo episódio. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Nino. Agradeço a oportunidade. Façam um triplo C, curta, comente, compartilhe. Tamo junto. Foi uma honra estar aqui hoje com vocês. Um abraço.